Olá, meu nome é Shaquel Alcino, sou estudante da Universidade Federal de Itajubá e vou apresentar um pouco sobre a minha pesquisa do uso de volantes autônomos no resgate de pessoas perdidas em floresta. Bom, os pontos de discussão serão a introdução, o objetivo, a descrição das atividades, os resultados e a conclusão. Bom, no mundo estão espalhadas diversas florestas e muitas vezes elas acabam apresentando um grande perigo para aqueles que não as conhecem. No mundo, são diversos casos espalhados de pessoas que acabaram se perdendo em floresta. Bom, quando alguém se perde, é preciso fazer um resgate, e no caso desse resgate, muitas vezes eles demoram muito, e com isso as vítimas acabam ficando sem comida, sem água, enfim. Bom, a pesquisa em questão sugere o uso da utilização de volantes autônomos que sejam capazes de, por meio de um algoritmo, identificar pessoas perdidas em floresta. Bom, o principal objetivo do trabalho é a elaboração de um dataset com imagens reais de pessoas perdidas em florestas, a fim de futuramente criar um algoritmo capaz de fazer com que, por meio de uma inteligência artificial, o volante autônomo seja capaz de identificar as possíveis vítimas de desaparecimento em florestas no mundo. Bom, as atividades envolvidas foi a montagem do volante, foi a criação das imagens, tirar as fotos para a criação do dataset, a rotulação das imagens, a fim de desenvolver o algoritmo. Além disso, foi desenvolvida atividades paralelas à pesquisa em questão, atividades relacionadas ao uso de drogas. Bom, essas daqui são algumas imagens tiradas e coletadas pelo grupo do laboratório, visto que quando a gente iniciou a pesquisa, na internet, o essas imagens eram bem escassas, então a gente teve que fazer as nossas próprias imagens. A gente simulou como se a gente tivesse perdido na floresta. Aqui dá para ver, está bem pequenininho, mas é porque o drone sobrevoa bem alto, então é bem pequeno mesmo, mas é onde estou passando com o mouse, tem algumas pessoas. E essas imagens foram feitas a fim de criar o dataset. Bom, após a criação, a tiragem dessas imagens, a gente partiu para a rotulação delas. As imagens foram rotuladas pela ferramenta RoboFlow. Por ela, é possível selecionar os objetos desejados, no caso da pesquisa em questão, são as pessoas. Com as marcações das imagens, será possível ensinar o drone a identificar o que é uma pessoa, desse modo auxiliando na criação do algoritmo. Bom, essa é uma visão geral do RoboFlow. Aqui a gente faz a marcação e identifica o que é essa marcação. No caso da nossa pesquisa, a gente identificou as pessoas. Bom, o principal resultado dessa pesquisa está relacionado com a elaboração de um dataset feito com imagens reais de pessoas perdidas em floresta, as quais, por meio de uma ferramenta chamada RoboFlow, serão rotuladas a fim de criar um algoritmo de aprendizado de máquina baseado em detecção de objetos para o desenvolvimento de um volante autônomo capaz de fazer a identificação de pessoas perdidas, a fim de realizar o resgate no menor tempo possível, a fim de garantir a segurança das vítimas. Como eu havia dito antes, um dos principais problemas do resgate dessas pessoas é a identificação delas, o que leva mais tempo. No caso da pesquisa, a gente, por meio do drone, a gente consegue fazer essa identificação o mais rápido possível e dessa forma realizar o resgate da forma mais rápida também.
Bom, algumas conclusões foram atingidas com essa pesquisa de iniciação científica. A principal é que a utilização de vãs na identificação de pessoas perdidas em floresta é uma das alternativas mais viáveis, uma vez que o tempo diminui em relação aos resgates que são feitos por via terrestre. É isso, essa é a minha pesquisa. Muito obrigada pela atenção. Esses são os meus contatos.